Olá, amigos do Centro Espírita Caminho da Verdade. Hoje estaremos abordando um assunto que eu intitulei como a vontade de querer. E para tanto, eu trouxe também uma mensagem de um espírito protetor dada a Kardec em 1863 em Paris. E ele dizia assim, que quando nós temos fé, ou seja, quando temos a vontade de querer, nós podemos realizar verdadeiros milagres, assim como Cristo nos mostrou. Então, meus irmãos, é só querer, basta ter a vontade. E é dessa forma que nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje, falando sobre fé. E o que Allan Kardec diz sobre a fé? Ele diz que a fé inabalável é somente a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E a origem da palavra fé, ela vem do latim e quer dizer confiança, promessa, juramento. Para nos ajudar também a entendimento dessa lição, nós vamos rever a passagem de Mateus, que está no capítulo 19, no item 17, de 14 a 19. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. O item de Mateus é o 17, versículo 14 a 19. Um pai, desesperado porque seu filho estava possuído por espíritos obsessores, ele se debatia muito. E esse pai, então, ele vai procurar Jesus para ajudá-lo, porque os seus discípulos não tinham conseguido ajudar o rapaz a se livrar do obsessor. Jesus diz então: ó geração de incrédulos, até quando vós eis de sofrer? Jesus cura o rapaz e os discípulos, decepcionados, perguntam: por que nós não pudemos fazer isto? No que o mestre responde: por causa de vossa pouca fé. Se tivessem fé como um grão de mostarda, vocês diriam a este monte: passa daqui para lá, e ele passaria. E nada seria impossível para vocês. Então vejam, meus irmãos, que Jesus, ele está nos dizendo que se a nossa fé fosse como um grão de mostarda, nós faríamos coisas incríveis e nada nos seria impossível. Será então que ainda nós estamos como a geração de incrédulos citada por Jesus nesta passagem? Porque nós ainda temos uma fé vacilante. Ainda não alcançamos sempre essa fé robusta que o Evangelho nos fala. Porque ainda nós somos inseguros, porque ainda nós não temos vontade suficiente para desejar alguma coisa e seguir em frente até conseguirmos. Esse elemento, vontade, é que ele é fundamental em qualquer realização da alma. Vejam, a fé, meus irmãos, como um grão de mostarda, ela é pequena, mas ela cresce e ela se torna uma árvore. A mesma coisa acontece com a nossa fé. Ela pode estar pequena, ela pode ser muitas vezes desafiada, tentada, mesmo quando o resultado não dá certo, ela permanece crescendo e é uma fé que não devemos desistir jamais, porque ela existe nela a vontade de querer. Então, assim como o grão de mostarda, ela vai crescendo, assim como a nossa fé deve fazer.
nunca desistir. E o que é que nós devemos dar de nutrição a essa árvore? Para que essa árvore cresça forte. O que é que nós devemos alimentar? Com o que é que nós devemos alimentar a nossa fé? Nós devemos, meus irmãos, procurar estar sempre estudando Kardec, procurar estar sempre lendo os livros da codificação, o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos médiuns, o livro da Gênesis, o céu e o inferno, procurar estar sempre seguindo esses ensinamentos de Jesus e lembrar que fora da caridade não há salvação. Nós temos que estar sempre com Jesus à nossa frente como modelo e como guia. Essa é a fé que nos salva, esta é a fé que a doutrina espírita nos ensina. E também nesse capítulo que nós estamos estudando sobre a vontade de querer, vamos falar sobre a fé humana e a fé divina. Os Espíritos nos dizem que a fé é um sentimento inato no homem. Vejam bem, todos nós trazemos no nosso íntimo em estado latente, porém, devemos fazê-la crescer e germinar através da nossa vontade. Então, vejam, ela é uma sementinha que vai crescer, vai germinar, mas com auxílio da nossa vontade. E o que é fé divina e fé humana citadas nesse capítulo 19? Em se tratando de fé, é preciso misturar a contribuição divina e o amparo, ou melhor, a contribuição humana e o amparo divino. Aí nós estaremos falando efetivamente de fé. Quando algo que nós queremos muito que aconteça, nós nos dedicamos, nós nos esforçamos para que aquilo se realize, e quando esse esforço, quando essa parcela humana encontra a parcela divina, que nunca falta na criação, que é o quê? O amparo, a misericórdia, a inspiração, a providência divina. Então aí nós alcançamos o nosso objetivo, alcançamos o objetivo desejado. É uma mistura, meus irmãos, de dois elementos, de dois ingredientes fundamentais da criatura e do Criador. Quando essa ligação ela é bem estabelecida, ela propicia uma tal ligação que tem como resultado natural a confiança e a esperança. Por isso, nós vemos a mensagem de José no item 11 desse mesmo capítulo 19, intitulada Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Meus irmãos, será que nós temos como será que nós temos nos comportado diante da fé? Como nós temos entendido a fé cristã? Será que nós ainda estamos nos utilizando dessa fé que espera, dessa fé que fala em vontade, em amparo divino, mas muitas vezes sem nos esforçarmos para que isso aconteça? No livro Vinha de Luz, no capítulo 42, com o título Afirmação e Ação, Emmanuel nos mostra que muitas vezes nós falamos nos desígnios do Pai, das vontades do Pai, mas não movemos uma palha sequer para fazermos a nossa parte, ou seja, para fazermos as tarefas que nos cabem. E por quê? Porque nós não estamos vigilantes, nós não nos precavemos, nós não fazemos a nossa parte, as coisas não dão certo, e quando tudo não dá certo, o que é que a gente diz?
Ah, mas foi Deus que quis assim. Ah, mas foi a vontade de Deus. E então, o que é que nós fazemos? Um exemplo muito corriqueiro. Nós pedimos saúde e o que nós fazemos? Nós abusamos do álcool, abusamos das guloseimas, da hipersexualidade, etc. Não, meus irmãos, Deus não quis assim. Deus queria outra coisa, mas Ele respeita as nossas escolhas. Isto faz parte do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, da nossa vontade. Mas quando nós recorremos a todas estas frases, o que nós estamos fazendo? Nós estamos justificando a nossa postura de preguiça, de desleixo, de inércia mesmo. Naturalmente, existem algumas situações, né, algumas experiências em nossa vida que fazem parte de um planejamento reencarnatório. São experiências que nós teremos que vivenciar ao longo da nossa vida para o nosso crescimento espiritual, né? Então, se nós estamos fazendo tudo o que nos cabe, se estamos nos esforçando, se estamos nos dando o melhor de nós, se estamos sendo vigilantes, e ainda assim as circunstâncias permanecem, então nós estejamos certos de que se trata de uma grande chance de ser algo que nós temos que viver por necessidade evolutiva. Aquilo faz parte do nosso planejamento reencarnatório, faz parte de uma prova necessária. Agora, se numa observação mais sincera da nossa parte, nós verificarmos que faltou vigilância, faltou preparação, que faltou dedicação, foi realmente uma falha nossa. Então, nem tudo o que acontece é o que Deus queria. E existe uma grande diferença entre o que Deus quer e o que Deus permite. Por quê? Porque por causa disso é o livre-arbítrio humano, né? Porque o que Deus quer sempre? O que Deus quer é que a sua vontade seja sempre alinhada com o amor, com as leis do amor, com as leis do bem. Então, esse é o desígnio divino. Mas a criatura humana nem sempre ela está alinhada dentro dessa conduta. Ela não está harmonizada com isso. Então, aí está, meus irmãos, uma oportunidade para nós analisarmos a nossa vida. Quando as coisas não dão certo, quando as coisas não se encaixam, quando elas não se desenvolvem como nós esperaríamos, se não foi pela nossa invigilância, pelo nosso desleixo, e se nós reconhecermos isso, nós devemos tomar essa responsabilidade para nós e não colocar a culpa no Criador. Por isso é que nós devemos tomar muito cuidado com essa frase. Tinha que ser assim. Foi porque Deus quis assim. Foi a vontade de Deus. E é assim, então, meus irmãos, que nós vamos entendendo a nossa postura de fé, como a doutrina dos Espíritos vem nos propor. Uma fé que seja mais com o nosso trabalho, amparado e auxiliado pelo alto. Não mais uma fé de expectativas, sem grandes realizações efetivas da nossa parte. Essa é a finalidade do Espírito aqui na Terra. Porque aqui nós já dissemos várias vezes que nós não viemos a passeio, nós não estamos de férias, ninguém evolui sem esforço, ninguém avança na senda sem dedicação e sem entrega. Quando Paulo de Tarso diz Deus é fiel, o que será que ele quis dizer com isso? Se nós até agora estávamos falando que fé é um relacionamento entre a criatura e o Criador, para que esse relacionamento seja um relacionamento profundo, para que haja realmente a comunhão,
É preciso que essas duas partes estejam como? Bem conectadas, cada uma fazendo a sua parte. Então, da parte do Criador, nós podemos esperar o quê? O melhor. E isto que Paulo quis dizer, que nessa relação de fidelidade, Deus é fiel. Deus é fiel. Porque o Criador, ele sempre vem com o melhor. A parte do Criador sempre vem o melhor. E a nossa? Será que temos sido fiéis aos desígnios do alto, às leis divinas, à nossa consciência? E aí que está o desenvolvimento da nossa fé. Então, do alto, meus irmãos, tenho certeza, nunca haverá de faltar o amparo, o recurso, porque Deus é fiel. Somente onde há a fidelidade e confiança pode fluir a força divina do amor. Vejam que coisa mais linda. A fidelidade e a confiança. Somente quando há essas duas virtudes, essas duas forças importantes da natureza, poderemos dizer que flui a força divina do amor. E isto, meus irmãos, vale também para as relações humanas, fidelidade e confiança. Então, esse é o conceito de fé que nós queríamos passar para vocês, que gera a salvação à luz da doutrina espírita. E quando nós citamos lá no início que a fé, a definição de fé por um espírito protetor que nos trouxe nesse capítulo 19, ele nos fala que este sentimento inato, que a princípio está latente no nosso espírito, mas que nós precisamos fazê-lo germinar e crescer através da nossa vontade. Quando nós dissemos isso lá no início, só para lembrar que a vontade é um elemento que é fundamental em todo e qualquer realização da alma. Isto quer dizer que quando nós não temos vontade, nós não fazemos nada. Nada. Só quando nós estamos dispostos, quando temos vontade, aí sim nós estamos íntegros, nós estamos plenos, né? Em todo e qualquer processo de aperfeiçoamento e iluminação, se nós não fazemos em todo e qualquer processo de aperfeiçoamento e iluminação, nós não o fazemos sem a energia que provém dessa potência da alma, ou seja, dessa faculdade soberana chamada vontade. Então, ainda citando a instrução lá do Espírito Protetor, ele nos diz que o Cristo, que realizou verdadeiros milagres, ele mostrou por esses mesmos milagres quanto pode o homem que tem fé, ou seja, que tem a vontade de querer, quanto pode ele realizar. Então, meus irmãos, nós podemos concluir nosso estudo afirmando que fé é muito mais do que pedir e esperar, do que orar a Deus e aguardar. A postura da fé cristã é confiança, longe do orgulho e longe da presunção. Confiemos, meus irmãos, nas nossas possibilidades e realizemos sempre a nossa parte, porque o auxílio e o amparo do alto, esse nunca nos faltará. Muita paz a todos.